Amados, mais uma vez aqui estamos para darmos prosseguimento aos nossos estudos das nossas lições bíblicas da escola dominical. E durante este primeiro trimestre do ano de 2020, estaremos discorrendo sobre a temática da família como célula máter da sociedade. E o nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, escreveu estas lições. Aqui está o nosso manual de estudo, cujo título é A Família Natural segundo os valores e os princípios cristãos. E como referência, temos com muito prazer indicado o nosso livro, O Padrão Bíblico para a Família. Estou radiante porque todos os assuntos que comentamos até agora já estamos a mais de 50% das nossas lições concluídas. E em todas elas nós encontramos aqui fundamentos que vão dar base para o enriquecimento dos nossos estudos. Por isso, temos insistido em oferecê-los para vocês, para que possam adquiri-lo e tê-lo como mais uma referência. A nossa lição de hoje é a lição número 7, que vai ser estudada no dia 16 de fevereiro do ano em curso. E o título da nossa lição é Ameaças aos valores cristãos na família. O texto áureo está registrado no capítulo 16, ou melhor, no capítulo 2, versículo 16, da primeira carta a João, que diz assim: Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 14, ele diz assim: Mas tenham as qualidades do Senhor Jesus Cristo e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Já o apóstolo Pedro, na sua carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, ele fala que somos estrangeiros, porque estamos de passagem por este mundo e por isso devemos evitar as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a nossa alma. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 39, eu comento que Paulo fez uso metafórico em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 a 19, dizendo que a introdução do verbo andar, segundo o curso deste mundo, significa a falta de propósito e realça
a futilidade das pessoas descompromissadas com os preceitos divinos. Muitos dos membros da igreja primitiva já haviam corrompido os bons costumes e eles representavam uma grande ameaça à vida cristã saudável por causa do coração petrificado pelas suas más ações. E na verdade aplicada, o comentarista desta lição, bispo Abner Ferreira, vai dizer que a família cristã não deve ser passiva, ou seja, não deve ficar apática, indiferente diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, enfrentando a astúcia do inimigo com sua habilidade para enganar. E os textos de referência estão registrados na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a verso 5. E Paulo inicia dizendo assim: o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. E o autor da segunda carta de João, verso 7, afirmou que muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, dizendo que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem fez isto é o enganador e o inimigo de Cristo. E este fato é real, caros amigos. Eu conversei recentemente com uma pessoa que desertou da fé em Cristo para adotar o conceito de que Jesus é um personagem fictício, pois não passa de uma invenção humana. E o que é pior, ele me disse que havia ganho muitas pessoas para Jesus e hoje se arrepende de tudo o que fez. São sinais dos últimos tempos. Alguns abandonando a fé e dando crédito a espíritos enganadores, cujos ensinos têm origem no inferno. O significado literal de apostatar-se da fé é afastar-se, isto é, desviar-se da fé. E o versículo 2 do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo escreveu que esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Ter a consciência cauterizada é como ficar com o dedo dormente ao queimá-lo no ferro de passar. A consciência torna-se adormecida. Pessoas hipócritas são aquelas que dissimulam sua verdadeira personalidade. São pessoas falsas porque trazem a consciência inerte
e sem sensibilidade, como se tivesse sido queimada com ferro em estado de incandescência. E no versículo 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo, ele continua escrevendo assim: essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Na época de Paulo, os falsos mestres menosprezavam o mundo e afirmavam que o mundo material é muito mau e, por isso, nesse contexto, ensinava-se a ideia de proibição do casamento. E isso tornou-se doutrina central do gnosticismo. Paulo, no entanto, afirma que a salvação é pela fé. Para ser salvo, não é necessário negar sua natureza, pois o que importa é perseverar na fé, no amor e na dedicação a Deus, conforme ele escreveu na sua carta 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. E no verso 4 do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo diz que tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido como, ou melhor, com oração de agradecimento. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, está registrado que Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Tudo que vem de Deus é bom. Os cristãos devem desfrutar de tudo que Deus criou e deu-lhes para usar e administrar. No versículo 5 do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo conclui: porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Santificação tem o sentido de separação. Casamento, alimentos e bens devem ser tratados como assuntos espirituais. São coisas que devem ser desfrutadas pelos cristãos, mas sempre reconhecendo o seu correto propósito diante de Deus. Com o desenvolvimento da tecnologia, as novas leis e a pós-modernidade têm sido a causa de bruscas mudanças na sociedade contemporânea. São coisas que devem ser vistas e serem consideradas com bastante cautela, haja visto que podem ocasionar ruptura nos valores e princípios familiares. E no tópico 1, o bispo Abner deu como título o mau uso dos meios de comunicação. A família cristã deve estar alerta contra os insistentes inconvenientes produzidos pela mídia,
considerando que os meios de comunicação de massa estão carregados de todo tipo de carnalidade e de más intenções. O mau uso dos instrumentos tecnológicos podem representar um veneno mortal para os valores cristãos, quando muitos indivíduos não se encontram bem alicerçados na palavra de Deus. Na carta primeira a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, Paulo nos adverte para examinarmos tudo e retermos apenas o que é bom. E no subitem 1.1, o comentarista vai descrever sobre as redes sociais. Quase que não existe comunicação verbal entre os membros da família moderna. Cada pessoa se ocupa com as suas teclas do seu celular e muitos parecem estar magnetizados em razão da hipnose que a telinha parece causar. Em sua carta 1 a Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz o seguinte: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Posso fazer, mas nem tudo é bom. Sou livre para fazer. Tenho liberdade para fazer o que quero, mas nem tudo é útil. Criancinhas, ainda na fase de crescimento, já dominam com facilidade as redes sociais. Pais entregam celulares para seus filhos com a mera desculpa de entretenimento. As redes virtuais podem servir de canal de bênção, desde que manuseadas com maturidade e responsabilidade, filtrando o que é bom daquilo que não serve. E eu pergunto, uma criança tem capacidade para isso? Por causa da falta de orientação e acompanhamento, as crianças crescem sendo dirigidas pelas redes da internet e, quando atingem a adolescência, já são presas fáceis da pornografia e da imoralidade. E o escritor da epístola de 1 João, no capítulo 2, verso 16, ele diz que os maus desejos, nós já lemos, vou repetir, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, não é de Deus, mas do mundo. E no subitem 1.2, Bispo Abner, nosso comentarista, vai discorrer sobre a televisão. Que fique bem claro, possuir um aparelho de televisão não é pecado. O erro
é permitir que programações ilícitas, programações pecaminosas e contrárias à verdade explícita na palavra de Deus tenham livre trânsito em nossos lares. Como se a anormalidade fosse agora uma coisa banal e bem comum. A Globolixo, por exemplo, é um canal pernicioso que insiste em manter influências malévolas, arvorando-se de defensor dos fracos, querendo ocupar o lugar de um quarto poder nesta nação. Suas novelas fazem apologia ao adultério, à fornicação e ao homossexualismo. Seus roteiros apresentam a relação entre dois homens e duas mulheres como se fosse a expressão do amor ágape. Algo extremamente normal, dizem eles. E ser contrário é discriminação. Suas programações estão cheias de violência, de licenciosidade, de leviandade, de mensagens subliminares para as mais diversas finalidades. Dizem que fumar maconha, por exemplo, é ser defensor da natureza, porque a planta vem da natureza, vem da raiz. Todavia, Paulo adverte o seguinte: deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, conforme escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E no subitem 1.3, o Bispo Abner vai falar da dependência da internet. Eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro e milito na área da educação. E por isso eu posso confirmar as verdades ditas aqui neste tópico pelo Bispo Abner Ferreira. Adolescentes e jovens estão desconectados do mundo que os cerca porque estão hipnotizados por seus aparelhos móveis. E qual a consequência disso? A evasão escolar, que chama a atenção de imediato. A gravidez precoce, que levam a juventude a perder a vontade de estudar. Nossas salas estão vazias. Não existem mais brincadeiras sadias ao ar livre. Os familiares são estranhos dentro da própria casa, enquanto que amizades virtuais são sustentadas do outro lado da tela. E no tópico 2, o Bispo Abner vai falar das leis e dos desafios do presente século.
Homens que não temem a Deus e nem são defensores da família como célula máter da sociedade, legislam, criam leis que defendem a corrupção e seus interesses pecaminosos. Leis como a legalização do aborto, a legalização da prostituição, a defesa da união estável entre pessoas do mesmo sexo e outras normas contrárias às regras, à ética, à moral, às próprias leis e à justiça. E em meu livro, Padrão Bíblico para a Família, na página 62, eu escrevo que, não obstante a voz da sociedade invadir as ruas e clamar pela liberação do aborto em nosso país, o Deus Criador, o doador da vida, relaciona-se com as pessoas desde a formação da mórula no útero materno. O salmista descreveu o processo da geração humana dizendo que Deus é quem cria cada membro do corpo físico, desde a barriga da sua mãe. É o próprio Deus quem acompanha o desenvolvimento dos ossos quando o feto ainda está sendo formado na placenta, crescendo imerso em segredo. Mas lá das alturas, Deus avista a frágil criaturinha, antes mesmo de ter nascido, pois ele já havia determinado os anos de vida quando nem ainda os minutos existiam, conforme registra Davi no Salmo 139, versículos 13 a 16. E no subitem 2.1, o bispo Abner comenta sobre o aborto. Ainda falando sobre o aborto em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 64, eu escrevo que a palavra de Deus afirma que Jeremias foi escolhido e separado para ser profeta antes do seu nascimento, quando ele ainda estava sendo gerado na barriga da sua mãe, conforme está registrado no capítulo 1, versículo 5 do livro do profeta Jeremias. Paulo também disse que Deus o escolhera antes mesmo do seu nascimento e o chamara para servi-lo na obra da evangelização dos povos, conforme ele registrou em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. E isso reforça a tese de que Deus enxerga a pessoa humana, mesmo se encontrando no ventre materno, antes do nascimento. O embrião gerado no útero não é qualquer coisa que possa ser descartado como um objeto inanimado qualquer. E na página 65 do meu livro, eu continuo dizendo que o aborto é uma coisa monstruosa, crime hediondo. Interromper o curso de uma vida, expulsando o feto em parto fora do tempo, faz parte
de um dos milhares de projetos diabólicos. Foi por isso que Satanás lutou até o fim, tentando impedir o nascimento de Jesus da Virgem Maria. E no subitem 2.2, o comentarista Bispo Abner vai discorrer sobre o grande número de divórcios. Atualmente, o divórcio é concedido de maneira bem ágil e fácil. Se houver consenso entre o casal, basta oficializar a separação em um cartório, sem precisar passar pelos trâmites judiciais. Jesus, ao falar sobre o divórcio, no capítulo 19, versículo 6 do Evangelho de Mateus, ele disse que, com o casamento, já não são duas pessoas, mas uma só. E que, por isso, ninguém deveria separar o que Deus uniu. E o Bispo Abner escreveu que, infelizmente, a incompatibilidade, a ausência de diálogo, a falta de unidade de propósitos e a infidelidade conjugal se alastraram no seio familiar, e o divórcio se tornou uma tragédia comum até mesmo nos lares cristãos. E no meio eclesiástico, pasmem, desfilar com mulher nova virou motivo de status social. Ainda falando sobre o divórcio, agora no capítulo 10, versículo 5 do Evangelho de Marcos, Jesus afirmou que Moisés permitiu que o homem desse à sua esposa um documento de divórcio e a mandasse embora por causa da dureza do coração humano. E o Bispo Abner comenta neste tópico que o pastor Eliezer de Lira escreveu que o divórcio pode ser visto como um problema espiritual que está relacionado às consequências da natureza carnal, do pecado e do endurecimento do coração. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 81, eu escrevi que, no projeto de Deus para o casamento, não existe o vocábulo divórcio, pois a união foi planejada para ter vida longa, a união conjugal. E na página 82 deste meu livro, eu comento que é lógico que os fariseus entendiam também que não se podia dar documento de divórcio por qualquer motivo, já que faziam comparação entre a lei mosaica e o pensamento de Cristo. Jesus respondeu-lhes que o divórcio, por motivos fúteis, por falta de amor, por ausência de misericórdia ou perdão, fora autorizado pela lei de Moisés por causa da dureza do coração humano. Pois no início,
no princípio da instituição do casamento por Deus, não funcionava assim. E no subitem 2.3, o comentarista fala da aliança entre a luz e as trevas. Em sua carta, 2 a Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo pergunta o seguinte: como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Paulo está falando sobre a conduta reta e moral em contraposição com a conduta má e imoral. O ciclo de amizades, os locais e as diversões de um cristão devem ser diferentes. E o escritor de 1 João, no capítulo 2, versículo 15, ele adverte para que não amemos o mundo, nem as coisas que há nele. Por quê? Por amarmos o mundo, evidenciamos a falta de amor a Deus. E no tópico 3, o bispo vai falar da recuperação dos valores perdidos. Lucas fez o registro da parábola da mulher que havia perdido uma moeda, no capítulo 15, versículos 8 a 10. A mulher da parábola possuía 10 dracmas e perdeu uma delas dentro da própria casa. A dracma perdida pode simbolizar a importância dos valores que estão sendo perdidos dentro da família e que precisam ser estimulados para serem buscados com diligência. No subitem 3.1, o comentarista Abner vai falar da família e dos valores cristãos. A cultura e os valores humanos sofrem mutações, às vezes para a degradação moral da espécie. Todavia, a palavra de Deus é imutável e os valores estabelecidos para o matrimônio, conforme o padrão bíblico para a família, continuam os mesmos. São cláusulas pétreas de valores inegociáveis. E mantê-los significa prevenção e sobrevivência para o núcleo familiar. A parábola da dracma perdida fala de valores que foram perdidos dentro de casa. Enormes prejuízos serão advindos se tais valores não forem recuperados. E no subitem 3.2, o bispo Abner fala da busca e da manutenção dos valores cristãos. Falando ainda da parábola da dracma perdida, ela nos faz refletir sobre a responsabilidade do compromisso com os valores que nos foram outorgados por Deus e que deles
não devemos abrir mão. Família é bênção de Deus. Filhos são heranças dadas por Deus. E no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 14, está registrado o seguinte: não tenham medo dos seus inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas, seus lares. E concluindo com o subitem 3.3, onde o bispo fala da responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Pais responsáveis que formam filhos que se tornam cidadãos responsáveis. Quando os pais definem os padrões bíblicos de moralidade para a família, padrões bíblicos de moralidade, eles se tornam modelos vivos desses padrões e os filhos crescem tendo conceitos e referências de vida. E Salomão dá conselhos para os jovens dizendo, Provérbios capítulo 1, versículo 8, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. E qual é a nossa conclusão? O papel do inimigo de nossas almas é a destruição da sociedade e, consequentemente, o aniquilamento da família. Precisamos perseverar na doutrina e admoestação da palavra de Deus em constante vigilância, orando e buscando orientações do Espírito Santo para enfrentarmos os desafios da vida moderna. Volto a dizer, leiam o meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, pois ele procura auxiliar na compreensão das necessidades de uma sociedade que vem sofrendo com as consequências de uma crise de identidade. Você pode estar perguntando como adquiri-lo. Você poderá adquiri-lo na livraria da Cadevre, a nossa igreja ali bem próxima à rodoviária de Volta Redonda. Também poderá encomendá-lo ao pastor Zezinho, nosso amigo pessoal, grande homem de Deus, que nos abriu espaço aqui nesta página para que aqui estivéssemos discorrendo sobre tão importante assunto. Ou mesmo através do nosso endereço eletrônico, lurildocosta@gmail.com. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós estaremos estudando sobre o desafio da criação de filhos. Não percam. Venha estar conosco. Até lá. E que Deus os abençoe abundantemente.